Olá, estamos começando mais um podcast Nele Pode. E hoje com o tema Não desistir de querer morar no céu. Pode? É claro que pode, né? E hoje temos 3 convidados aqui para dividir conosco testemunhos, o que Deus fez na vida deles e o porquê de nós não desistir de querer morar no céu, né? Porque o nosso propósito, a nossa luta diária é para manter a nossa salvação e morar no céu, né? Para a honra e glória do Senhor. Hoje 3 convidados muito especiais para mim, né? Que são grandes amigos meus, e também de novo a minha irmã, que veio acompanhando, uma irmã da mesma congregação, né? Então ela veio dando aquele apoio espiritual. Começamos então apresentando o pastor Ricardo Medeiros. Pode se apresentar, pastor. Paz do Senhor a todos os irmãos, boa tarde a todos os ouvintes que estão nos assistindo. Sou o pastor José Ricardo Medeiros, pastor auxiliar do campo Eclesiástico da Assembleia de Deus em Rio Grande. Sou pastor ali na congregação São Miguel, na Eduardo Araújo, 242. E é um prazer, irmão Sandro, poder estar aqui com o irmão e com as irmãs, né, que vieram para trazer uma palavra de Deus, né, para os amigos, para os ouvintes. E esta é a nossa certeza, que Deus tem uma palavra para o seu coração nessa tarde. Glória a Deus. E que dia os cultos ali, irmão? Os nossos cultos ali na São Miguel, nós temos nas quartas-feiras, às 19h30, é o culto do Círculo de Oração, culto das irmãs, a rede de mulheres. Nós temos também nas quintas-feiras, às 20 horas, é o culto nosso de ensino da Palavra de Deus. E depois nós temos na sexta-feira também um grande culto às 20 horas lá na subcongregação, na rua Hermínio de Moraes 173, na Vila Bernadette. E no sábado temos culto de jovens às 19h30. E no domingo, às 9 da manhã, temos escola bíblica, nossa querida EBD. E inclusive agora nesse domingo convido a todos, né? Porque nós vamos ter um café colonial lá. A gente procura incentivar os irmãos, né? E Deus tem feito maravilhas naquele lugar, na São Miguel ali. Muitos irmãos, né, amam a escola bíblica. E à noite, nosso culto, às 19h30, nosso culto público, onde Deus, irmão, tem feito grandes coisas ali na São Miguel, né? Glória a Deus. Eu gostaria de relatar muitas, mas glória a Deus. O tempo é curto. Queria já exaltar também que esse podcast tem o patrocínio da igreja, glória a Deus, do nosso ministério lá, Ministério do Bom Samaritano, e também da igreja Assembleia de Deus Monte Moriá, na Vila da Barra, na rua 17, sob o comando do pastor Ronaldo. Então, deixo já o convite a todos que quiserem comparecer. Está aberto, né, as portas para receber os irmãos e aqueles que também ainda não são cristãos, mas Deus tem um propósito, né? E vai se cumprir. Eu sempre digo aqui, pastor, que o propósito de Deus, por mais que a gente tente fugir, ele se cumpre. Aleluia. Glória a Deus. Queria apresentar também a pastora Lilian. Glória a Deus. Pode se apresentar, irmão. Amém. Glória a Deus. Eu estou feliz de estar aqui, né, acompanhando a missionária Elisete, né? E a nossa igreja também é a Nova Jerusalém. E ela fica situada também na rua Eduardo Araújo, 537. 357. 357, né? E os nossos cultos é às quarta-feiras, às 3 horas, culto das irmãs, né? Que é dirigido pela missionária. E nós temos culto à sexta-feira, que é o culto de ensino da palavra, e culto domingo, que é o culto da família. Todos os domingos às 7 horas e à sexta-feira. E é um prazer eu estar aqui com os irmãos nesta tarde, né? Como o pastor falou, o tempo é curto e eu vim hoje para incentivar as pessoas a ouvirem mais de Deus, né? Glória a Deus. É também com um testemunho, eu conheço uma boa parte do testemunho da irmã. A irmã está conosco também, a missionária Lisete Almeida. E pode se apresentar, irmã?
Eu cumprimento, os irmãos capazes do Senhor. É motivo de alegria, poder estar aqui participando juntamente, com a nossa pastora Lívia, o nosso irmão Sandro, que nos convidou, É um prazer também conhecer o pastor Ricardo. Glória a Deus. E eu sou missionária da Nova Jerusalém, Então é um prazer, é uma honra, o qual hoje, eu quero estar testemunhando, aquilo que eu passei na minha vida, porque meu testemunho ele é bem forte. Amém. Glória a Deus. Estamos aqui acompanhando quem está entrando. Temos Tiago Flores, Glória, Valdirene Gonçalves, Kleber Gonçalves. Então que Deus está fazendo a obra através desse podcast, Glória a Deus. Pelos testemunhos que a gente tem procurado trazer para dividir para aquelas pessoas que ainda não são cristãs, e ter mais coragem de procurar Cristo, porque tem pessoas, irmãos, o senhor é pastor, sabe muito bem disso, que passa na frente da igreja, tem aquela vontade de entrar, mas não tem a coragem de entrar, pois não sabe como vai ser recebido, Então nosso propósito aqui é mostrar para as pessoas de fora que sim, todas as igrejas, todas as denominações estão abertas para receber. Aleluia, Jesus. Todo tipo de pessoas, porque tipos de pessoas para nós não existe, para nós pessoas é pessoas. Aleluia. Mas tem muitas pessoas que ficam pensando assim, eu estou no meio da drogadição, não posso entrar porque eu vou ser maltratado. Não, vai ser bem recebido. Amém, Jesus. Porque Jesus abraçou a todos, quem somos nós para não abraçar, Então, queria já conversar com o irmão Ricardo, pastor Ricardo. Glória a Deus. O pastor teve um tempo que o pastor teve uma enfermidade meia. Se o pastor puder dividir conosco aí. E aí já dividindo conosco, se o senhor já tiver um versículo bíblico que ali o senhor se segurou naquele versículo, aquele versículo que foi onde lhe deu forças, porque quem dá forças é Jesus, Mas a gente se segura num versículo que aquele ali é um versículo, como é que eu vou dizer, que a gente... Versículo chave, Sim, que a gente se coloca ali, dentro da palavra naquele versículo. O senhor, pastor? Duas coisas, antes de eu entrar um pouquinho no meu testemunho, que me veio à mente. A gente às vezes é mal visto, maltratado, quando está na drogadição, o senhor falou aí. Verdade. E uma vez, quando eu não era cristão, eu perdi meu pai com 12 anos de idade. Meu pai era pastor. E aí minha mãe entrou numa depressão profunda por uns 2, 3, 4 anos por aí. E a gente foi muito deixado de lado assim na igreja, Isso me trouxe uma depressão também muito profunda e algumas vezes tentei tirar minha vida. Já quando adolescente, quando jovem. E cedo comecei a usar droga, A gente saiu da igreja, perdemos o esteio da casa, Saí da igreja, comecei a usar droga. Roubava para cheirar cocaína. E todo o dinheiro que eu trabalhava era para usar droga. E uma vez, com Sandro, eu entrei drogado dentro da igreja, de tarde, e era um ensaio de jovens, e eu me sentei lá no canto assim, eu queria paz para minha vida, e eu sabia que aquele local era o local ideal, onde se prega a paz. Eu entrei na igreja, irmão, drogado, eu lembro disso até hoje, me sentei, fiquei quieto, olhando. E eu lembro que uma jovem naquele ensaio olhou para outra, E ela disse assim, olha lá, ele está drogado. E eu lembro que a líder da juventude, que hoje é uma missionária, ela está em Mato Grosso do Norte, missionária Vera Salgado. Essa missionária olhou para as jovens e disse assim, deixa o Ricardo quieto, porque Deus ainda vai fazer dele um pregador da palavra de Deus. Glória a Deus. Ela olhou dentro dos meus olhos e profetizou assim, olhando para mim, deixa o Ricardo quietinho, não mexe com ele. Deus ainda vai fazer dele um pregador da palavra de Deus. Aleluia, revelação,
E aquela palavra assim, ó, ela tá aqui dentro. Que a Bíblia diz, irmãos, que as palavras dos sábios são como pregos bem fixados, né? Aleluia. Na tenda do sumo pastor. E o nosso coração é a tenda. E essa palavra ficou fixada até hoje no meu coração. Mas não foi dessa vez que eu fui para a igreja. Apesar dessa palavra ter ficado guardada no meu coração, eu continuei usando droga e discoteca, e festa, e baile, noite. E eu lembro que a minha mãe nunca desistiu de orar por mim, né? Nunca desistiu de orar por mim e pelos meus irmãos, né? Eu lembro que numa noite eu estava muito drogado dentro de uma festa, de um baile rave lá, né? Dançante. E eu lembro que eu estava dançando e uma voz passou assim, como se alguém passasse pelo meu lado esquerdo, sabe? E aquela voz falou comigo assim, ó: o que tu faz aí? E eu tomei um choque assim e perguntei para os meus amigos que estavam à minha volta: o que? Tu falou comigo? Não falei contigo. Pô, cara, tu tá chapadão, pô, que tu tá usando, não sei o que. Tu misturou alguma coisa? Não, eu não misturei nada, mas alguém falou comigo. E eu continuei dançando e meio que espiado, né? Dali uns 2, 3 minutos, quando eu já estava achando que não era nada, aquela veio pelo outro lado e e voltou por mim assim e disse para mim assim, ó: aí não é o teu lugar. Aleluia, Jesus. Eu tomei um choque no meu corpo tão grande que eu lembro até hoje disso. E eu fui embora para casa, 4:30 da manhã. E eu fui embora para casa xingando a minha mãe. Deus. E eu dizia assim, ó, eu dizia no meio do caminho: velha desgraçada. Os irmãos me perdoem a palavra. Velha desgraçada. Só pode ser tu. Deus. Para acabar com a minha festa. Deus. Quando eu cheguei em casa às 4:30 da manhã, que eu entrei no portão, eu ouvi os murmúrios da minha mãe orando de joelho dobrado dentro do quarto. E eu cheguei na janela do quarto, assim, ó, e eu caí de joelho no sereno, no relento, a grama molhada, e eu fiquei ali atordoado, e eu ouvindo a minha mãe orava e dizia assim: Deus, o Ricardo, quando nasceu, eu te entreguei na tua casa. Ele não é mais meu, ele é teu. Não deixa ele ter prazer no mundo. Traz ele para casa, Senhor. E hoje eu fico pensando, né, que a oração dela fez com que Deus naquela madrugada enviasse um anjo e entrou dentro daquela discoteca, né, e me repontou para casa. Porque a palavra de Deus diz em Tiago 5:15 ali, ó, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Aleluia. Né? Imagina a oração de uma mãe quando se coloca diante de Deus, né? Sim, o maior amor. O maior amor. E aí o irmão falou, né, que quando Deus tem um propósito na vida da gente, aconteça o que aconteça, vai se cumprir. É verdade. Então eu sou sincero com os irmãos, né? Até hoje eu chego a rir sozinho da situação, porque que poder é esse? Aleluia. Que Deus é esse? É verdade. Né? Que fé poderosa é essa, né? Capaz de mover o mundo sobrenatural, onde as coisas acontecem aqui no mundo físico em resposta à oração da fé. Né? Como o apóstolo Tiago diz que a oração da fé sarará o doente. Então o início dos meus testemunhos, né? Porque são tantos, irmãs, são tantos testemunhos, né, que a gente tem para contar aqui. Mas o versículo, né, o irmão falou do versículo, e eu quero ler com os irmãos aqui o versículo do Salmo 118. Glória a Deus. O Salmo 118, versículo 17. Glória a Deus. Você que está assistindo, vai compartilhando, vai curtindo, né? Compartilhe nos seus grupos. E este programa vai ao ar durante a semana na TV Mar e ao vivo no Facebook da Rádio Zona Sul. É isso aí. Um versículo que eu me apoiei muito quando passei por essa grande provação também, né? Como a irmã também tem um testemunho para contar, não quero ser extenso. Um certo dia eu estava caminhando assim, normal, na rua, lá na cidade de Sapiranga, e um irmão me atacou no meio da rua. E ele disse para mim: irmão, tu aí? E eu disse: ô, Pai do Senhor.
Deus manda te dizer, irmão, que daqui a uns dias tu vai passar uma provação muito grande. E eu fiquei atônito, perplexo, né? Porque provação, né? A gente nunca sabe o que é, né? Deus manda te dizer que tu vai passar uma provação muito grande, mas Deus mandou te dizer que vai ser contigo. Aleluia. E mandou eu e minha família orar por ti uma semana para tu ter força e vencer essa provação. E eu nunca imaginava que dali a uns 3 meses por aí eu ia ser acometido de leptospirose hemorrágica, com falência múltipla de órgãos, e passar, né, 30 dias em cima de uma cama dentro de uma UTI em Porto Alegre, desenganado por 7 médicos, né, com atestado de óbito assinado pelos médicos em Porto Alegre, né, porque numa madrugada mandaram chamar toda a minha família para autorizar desligar os aparelhos, porque eu não voltava mais. Aleluia. Né? Mas é como o irmão disse, né, quando Deus tem os seus propósitos, as circunstâncias da vida pode tentar colocar um ponto final na nossa história ou na sua história, mas quando Deus tem um propósito, Ele vai lá e coloca uma vírgula, porque é Ele quem escreve. Aleluia. A nossa vida está nas mãos dele, e a palavra de Deus diz que operando Deus, quem impedirá? Glória a Deus. Né? E o versículo, durante esse momento de prova, que eu me apoiei muito, foi o Salmo 118, versículo 17, que diz assim, ó: não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Eu me apoiei muito nesse versículo, né? Não, eu não vou morrer, porque Deus falou comigo lá atrás e disse que tinha um projeto, tinha um plano na minha vida, uma chamada na minha vida, da onde Deus me tirou, né? Da forma como Deus trabalhou na minha vida. Eu não creio que eu vou morrer agora, né? Claro que quando eu fiquei enfermo, eu não vi nem a cor da porta do hospital, porque eu já cheguei lá morrendo, em Porto Alegre, né? Eu passei 3 dias no hospital do interior, e já com hemorragias externas, né? Sangrando pelos olhos, sangrando pelas gengivas, sangrando pela pele, os hematomas de sangue pelo meu corpo, que a leptospirose, existem 3 tipos de leptospirose, né? A antavírus, a hemorrágica e aquele amarelão que dá, que cura em casa. E a minha foi a hemorrágica, que para os órgãos, né? Para os órgãos e dá hemorragia interna e hemorragia externa. Então eu passei por esses 30 dias aí, e sempre que eu, depois de mais de uma semana, né? Quando eu voltei a vida novamente, né? Foi que eu me agarrei nessa palavra aqui de verdade: não morrerei. O Senhor não vai deixar eu morrer, mas eu vou viver e vou contar as maravilhas do Senhor, né? Glória a Deus. Deus é bom a todo momento, né? Queria já ressaltar aqui que Cris dos Santos congrega com o irmão lá. Congrega, irmã E Cristina. ela colocou aqui: ô Glória, meu pastor Ricardo, Deus abençoe a todos nesse podcast. O pastor Alex nos acompanha também. Deus abençoe, um grande abraço para vocês e para todos que irão participar nas suas casas. A irmã Carol Bold também está nos acompanhando, como sempre, né? Deus abençoe nossos irmãos e amigos que estão aí ao vivo conosco. Karine Nigros, Juventude El Shaddai. Glória. O celular deu uma corrida. Perdida, irmã. Aqui. Juventude El Shaddai está assistindo. Deus abençoe esse podcast. Elisane Rijo, glória a Deus. Rúbia Xavier, glória a Deus. Fernando Borges, nosso amigão e irmão, boa tarde na paz de Cristo. Deus abençoe a todos. Jonathan Recuero, glória a Deus. Aleluia. O irmão, o esposo da pastora Lília, o irmão Reini, está aqui também. O evangelista Carlos, Elias e muito mais ao longo. Aleluia. Se der tempo a gente vai falando. O missionário, eu queria já pedir para a senhora dar o seu testemunho, se a senhora puder dividir com nós, mas antes eu vou pedir para a pastora Lília fazer uma oração para nós, agradecendo por esse trabalho, agradecendo pela vida dos irmãos aqui e já agradecendo uma obra que Deus vai fazer através desse podcast naqueles que ainda não são cristãos, que Deus com certeza tem um plano e vai resgatar de onde estiver, né?
De onde estiver, Deus resgata, como fez comigo, como fez com o pastor, e como muitos que já deram testemunho aqui nessa rádio, que Deus fez grandes obras, de onde eles nem esperavam mais que Deus fosse resgatar, foi Deus lá e resgatou. Esses dias eu já vim aqui e dei meu testemunho. As minhas palavras estão poucas, porque como eu tive AVC, eu tenho uma dificuldade na memória, mas Deus tem trabalhado na minha vida todos os dias. Então vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, meu Deus, por cada palavra, Senhor, que está sendo falada neste lugar. Obrigada pela vida do pastor Ricardo, Pai, a qual o Senhor tem trazido ele para este lugar com saúde, Senhor, para poder testificar que quando há uma mãe orando, Pai, não há um jovem perdido, Pai, porque o Teu nome há poder, no Teu nome há poder, e neste poder nós cremos nesta tarde, Pai, e nós Te oferecemos o nosso louvor e a nossa gratidão, meu Pai, em nome de Jesus. Eu Te peço e Te agradeço. Te peço, meu Deus, que o Senhor abençoe a missionária, Pai, para que ela possa testificar o que o Senhor tem feito na vida dela, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Minha irmã pode dar o seu testemunho. Que Deus abençoe a sua vida, já agradecendo a Deus de já a presença de todos os irmãos aqui e pedindo para o pessoal de casa compartilhar, curtir. Glória a Deus. Marca seus amigos para aquela pessoa que você acha que esse está precisando ouvir algo de Deus. Vai, marca aquele amigo, né? Chama ele, diz assim, assiste, nem que seja um pedacinho, que com certeza naquele pedacinho Deus vai fazer a obra. Jesus vai tocar no coração da pessoa. Glória a Deus. Amém, irmão Sandro. Primeiramente, eu quero deixar uma palavrinha que é aqui o meu testemunho, tá? Que se encontra em Eclesiastes 3. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Tudo tem um tempo determinado e há tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Amém? Mas ela vai até o versículo 9, mas eu não vou ler toda para ser breve, amém? Glória. Irmãos, nessa tarde eu gostaria de deixar o meu testemunho. O meu testemunho, ele é um testemunho de perca, de luto na minha vida. Amém. E eu queria testificar, porque irmãos, porque muitas das vezes somos nós que abandonamos o nosso Deus, Esse testemunho é para testificar a minha fé com o Senhor. Amém? Irmãos, em 2016, eu perdi o meu filho com 19 anos. Ele sofreu um acidente de moto, eu vou até resumir, tá? E ele faleceu. Foi fatal. Somos da cidade de Canguçu. Faz 14 anos que eu moro na cidade de Rio Grande. Faz 13 anos que eu aceitei Jesus, me batizei e continuo a minha caminhada com Deus sem olhar para trás. Glória a Deus. Irmãos, se passaram 2 anos e 2 meses, eu perdi outro filho com 15 anos, que era o meu menino do meio. Que eu tinha, o meu filho mais velho era Renan, que foi que faleceu com acidente de moto, foi fatal. E se passaram 2 anos e 2 meses, eu perdi o outro filho com 15 anos, o Luciano, que foi, irmãos, morto por uma bala, por causa de namoro. Namorada, menina, enfim, ex-namorado. Irmãos, passaram 2 anos e 2 meses e eu passei por tudo isso. Mas, irmãos, no momento, eu nunca murmurei a Deus. Eu sempre me apeguei nessa palavra, porque essa palavra, Eclesiastes 3, ela foi lida, no momento do enterro dos meus filhos. E eu me apeguei muito nessa palavra, porque Deus sabe de todas as coisas, Os meus filhos tinham aceitado Jesus, eu creio que eles estão na glória, eu creio que eles estão com o Pai. Irmãos, e Deus, e eu fiquei só com a minha menininha, que hoje ela tem 14 anos.
Mas Deus, Ele é tão maravilhoso, né? Que Deus usava os profetas do Senhor e dizia que Ele iria me curar e Ele iria me dar outro filho. Só que nesse momento, né, irmãos, por mais que eu fosse muito apegada ao Senhor, eu nunca murmurei, mas eu disse, Senhor, né? Pai, no momento eu não tenho condições. Mas Deus, Ele é maravilhoso. E hoje eu entendo como o Senhor me curou, irmãos. Nesse meio tempo, eu não tenho vergonha de dizer, eu sirvo um Deus, eu tenho um Deus todo-poderoso. Mas eu precisei de ajuda dos médicos, sim. Eu precisei de ajuda de psiquiatra, psicóloga, porque foi muito difícil, irmãos. A gente perdeu um filho e depois perdeu o segundo em 2 anos e 2 meses. É muito difícil. E nesse meio tempo, eu comecei a um tratamento para depressão, irmãos. Só que nesse meio tempo eu não aceitava, eu dizia, Senhor, eu não nasci com isso, eu não nasci com essa medicação, eu não quero essa medicação. E eu, irmãos, me coloquei, me posicionei, me joguei aos pés do Senhor, né? Joguei assim nos pés de Deus e pedi, Deus, me cure dessa depressão. Se passar, irmãos, do meu menino do meio, 9 meses, o tempo de uma gestação, e o Senhor me presenteou um menininho que se chama Davi hoje. Para a honra e glória do Senhor, não quer dizer, né, irmãos, veio para suprir, né? Eu sinto um pouco, né, de falta dos meus filhos, mas o Espírito Santo de Deus, Ele preencheu, né, aquele vazio, aquele buraco, né? Agora só resta saudade, porque não é fácil. Irmãos, faz 9 anos que eu perdi o meu mais velho. 7 anos que eu perdi o menino do meio, mas, né, para a honra e glória do Senhor, Deus, Ele é fiel nas nossas vidas. Muitas das vezes a gente nem somos merecedor. É verdade. Mas Deus, Ele vem ali e nos honra, irmãos. Hoje eu consigo ver como que foi, né, irmãos, porque Deus faz as coisas perfeitas, né? Talvez, né, eu não sei, Deus sabe por que momento nenhum eu murmurei, mas eu consigo ver, né, que Deus, Ele me curou mesmo, porque para a honra e glória do Senhor, hoje eu sou curada. Hoje eu não tomo nenhuma medicação. Aleluia, né? Que eu estava gestante. Eu disse, Senhor, nessa criança eu sei que está vindo para preencher, né? A casa, aquele, né, desespero que eu tinha ali no momento. E, irmãos, né, eu glorifico a Deus, porque hoje eu sou curada. Glória, e Deus me presenteou, né? Eu tenho uma menina de 14 anos e tenho meu menininho, que para a honra e glória do Senhor, hoje ele está com 6 anos. Então, né, é motivo de alegria. Irmãos, que ninguém venha desistir, né, desse Deus. Aleluia, porque Deus, Ele é tremendo, assim como Ele foi na minha vida, Ele é na vida de cada um, né? Porque eu poderia ter olhado assim e ter desistido, como alguns da minha família, irmão Sandro, disseram assim, cadê o teu Deus? Eu disse, o meu Deus, Ele sabe de todas as coisas, né? Então eu glorifico ao Senhor. E esse, né, é o meu testemunho que eu gostaria de compartilhar, para testificar, né, a tamanho da minha fé, porque nesse momento é muito difícil, quando a gente passa, né, por esse momento de luto, ainda mais a perca, né, de 2 filhos. Então, a Deus mesmo na minha vida. E eu glorifico a esse Deus por eu ter Ele, e jamais eu peço, Deus, nunca larga, Senhor, da minha mão. Amém? Glória a Deus. É uma situação muito difícil, né, irmã? Porque uma mãe perder um filho já é difícil. Perder 2 é muito difícil, né? E talvez se a senhora não tivesse segura por Cristo, né, talvez não teria suportado também, né? E aí quem ia sentir mais? A sua menina, né? O seu esposo, né? E então, graças a Deus que a senhora estava firme, né, nas promessas, sabe que o propósito de Deus existe, né? Então a senhora se segurou em Cristo e teve essa vitória, né? Então, por isso esse tema hoje até nos traz isso, né? Que esse tema, não desistir de querer morar no céu. Então, nesse momento, a senhora não pensou em nenhum momento de querer morar no céu. Por quê? Porque certamente seu filho já descansa no Senhor, a senhora, né, vai, segundo diz, né, irmão, vai ser, né, vai estar todo mundo junto, né? E com certeza Deus vai honrar muito a sua vida, né?
abençoar muito a sua vida, e seu testemunho serve para aquelas pessoas que estão em casa, que vão nos assistir pela TV Mar, ou até mesmo pelo Facebook, ou pelo YouTube, para aquelas mães que já tiveram, né, alguma perca assim, e acham que o mundo acabou. Não tem uma solução. Tem uma solução, buscar Cristo, e Cristo vai limpar. Certo, a dor carnal é muito forte, né? Perder um filho é muito forte, mas se segurando espiritualmente com Cristo, vem aquele acalento, né? Então, eu já deixo dito para a irmã assim, que o seu testemunho, quando eu ouvi a primeira vez, já me impactou muito, né? O seu testemunho é enorme, né? Tem muitas, né? Sim. Mas como aqui a gente tem tempo, então foi meio reduzido, né? Meio resumido, aliás. Mas o que Deus faz mesmo resumido, a gente consegue entender, né, pastor? Eu queria falar algo também, que quando eu vim do hospital, eu vim com uma tristeza dentro de mim, uma coisa assim, né? Porque eu fiquei 2 meses no hospital. Então eu tinha aquela angústia dentro de mim. Eu sabia que Deus tinha me curado, mas aquela tristeza ficava dentro de mim. E um dia a missionária me abraçou. E eu não tenho mãe há muito tempo. Eu senti um abraço de mãe. Então a gente vê que o que ela passou, Deus deu para ela em ministério. Porque Deus, aquela tristeza foi arrancada da minha vida, como se eu tivesse recebido. O abraço da irmã tem um amor de mãe. Um amor de mãe. Glória a Deus. Glorificado seja então Deus vai dar, Jesus vai dar para a senhora muitos filhos espirituais, né, irmão? Já está muitos filhos, vai ser abraçado pela senhora, vai sentir aquele amor de mãe que não teve. Né? Não só dá muitos filhos, né, mas como vai usar a irmã para consolar e confortar, quem sabe quantas mães que também perderam, e às vezes em meio ao desespero da perca, falta alguém assim para dizer, eu passei por isso, mas eu venci. Glória a Deus. Eu creio porque o Espírito Santo de Deus tem me usado assim, pastor, tem me usado, irmão santo. Ele falou comigo que ele iria me dar muitos filhos. Hoje eu consigo entender, não carnal, né? Sim, mas sim espirituais. Assim, é espiritual. Sim. Que Deus tem me usado para abraçar outras pessoas, para conversar com outras mães que passaram por isso, que é muito difícil. Glória a Deus. Sim. Deus é muito presente na nossa vida. São situações, irmã, que a gente não entende na vida da gente, né? As formas de Deus trabalhar a gente não entende. Eu passei por 30 dias em cima de uma cama, né? Doía tudo, da cabeça à ponta dos pés. Hoje eu estou na igreja às vezes, ou eu estou olhando uma pessoa, né? Dói aqui, me dói ali, né? E eu... mas que dor é essa? Não, filho, tem alguém aqui que está com essa dor. O Senhor me mostra no meu corpo. Né? O dom da revelação se manifesta assim, né? Se manifesta no meu corpo, assim, pessoal. Né? Enxaqueca, dor de cabeça, o que tiver, né? Alguma coisa. Mas a gente, quando passei lá, não entendia. É verdade. Mas agora eu entendo. E quantos enfermos têm sido curados, né? Através do nosso ministério. Aleluia. De lá para cá. Aleluia. Então é o que a irmã acabou de falar ali, né? Que são provações que se transformam em ministério, né? Ministérios, Vou levar essa frase aí, né? Se transformam em ministério, porque aí entra a chamada de Deus na vida de cada um de nós. Porque Deus tem para cada um uma chamada diferente, né? Não, e muito importante, pastor Ricardo, assim, que eu tenho visto que tem pessoas que elas entram para a igreja, assim, Jesus chama pelo amor, como chamou a irmã entrou pelo amor. Sim. Elas ficam 1 mês, 2 meses, depois elas saem, voltam e saem e voltam. E a gente que vai pela dor, a gente tem a chamada pela dor e a gente fica firme por aquilo que passou. Então, é uns ministérios importantes que o Senhor tem acrescentado nas nossas vidas. Glória a Deus. Pedi para a pastora Lilian, se pudesse louvar para nós o hino 545. Tá. O irmão, o pastor, acho que canta podemos melhor, louvar, né? todos juntos. Eu acho que ele canta melhor. 545 dá para cristã? Eu só sei. Isso. Também está conosco Elias Freitas. Glória a Deus. Marli Silveira. A irmã Rita, que já esteve aqui. A irmã Rita de Cássia teve no último podcast com o pastor Alex. 545. Que possa alcançar milhares de pessoas. O pastor Elias é um amigão, né? Um homem de Deus.
Foi ele que me casou. Glória a Deus. Nós estamos num setor ali que fruto do trabalho do irmão Elias. E até hoje, né, a gente tem um profundo respeito, carinho Glória a Deus. pelo nosso irmão Elias, né, que assim como a sua esposa também, Israel, 545. né, o Gabriel. Pastor Endiária Matos também está conosco. Mais um podcast Nele Pode. Glória a Deus. A irmã Maria de Lourdes, glória a Deus. O filho dela já fez um convite para o próximo podcast. Tem um testemunho muito bom também, o rapaz David, muito meu amigo, vi eles criar. A irmã Wanda de Souza, que bênção, estou na escuta. Esse é o meu pastor. Deve ser o senhor. Glória a Deus, né? Eu já notei que os irmãos da São Miguel estão em peso. Glória a Deus. Glória a Deus. A São Miguel, hoje a São Miguel está bem representada, né? Eu sou da São Miguel. O irmão congrega na São Miguel, as irmãs também. Glória a Deus, né? E agora sabendo São que Miguel as hoje irmãs bem também representado. também pertinho. Pertinho. Vamos fazer uma parceria, né? Glória a Deus, amém, pastor. Glória a Deus. Reginaldo Geisler, esse também é nosso seguidor aqui no podcast também. E Rubem Xavier. A Rubia. Que forte o testemunho dessa irmã. Que Deus abençoe ela cada vez mais. Glória a Deus. Glória a Deus Deus. abençoe a irmã Rúbia. Aline Pereira, paz do Senhor, assistindo aqui de Canguçu. A irmã Wanda, é a nossa intercessora. Sobrinha da irmã Sua sobrinha. Glória a Deus. É uma mulher de muito oração, bom. uma bênção. É muito bom quando a gente vê assim pessoas de fora da cidade. Glória a Deus. Porque através daquela pessoa olhar e de repente ela curtir ou compartilhar, já vai para mais pessoas de fora daqui do Rio Grande, né? A minha filha está em Santa Catarina também, ela assiste sempre e só ela não compartilha. Eu digo para ela, compartilhe, minha filha, ajuda a obra do Senhor. Glória a Deus. Vamos cantar então? Pastor? Vamos cantar então o hino. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória com meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Glória
a Deus, Senhor. Glória a Deus. Te agradecemos, Pai, Deus, mais uma vez, aleluia, Senhor. Jesus. Pai, de fazer presente com o teu É Espírito Santo, Deus Pai, em nosso vivo, meio, Deus Senhor. poderoso. Pai, que entregamos sempre esse trabalho para a tua obra, Senhor, para que seja exaltado o teu Deus nome, da Senhor. graça, Oh, glória a Deus. Deus da glória, Santo é teu aleluia, Espírito, Jesus. Pai. Pastor Alex está pedindo aqui. Glória a Deus. Quem puder, coloque destacar para seus contatos Aleluia. verem este podcast. Aleluia, Deus Santo. Glória Aleluia, a Deus. Pedi então para Aleluia. o pastor trazer uma breve palavra, que a gente tem alguns minutos ainda. O pastor trazer uma palavra que possa mostrar o porquê que a gente busca, nós cristãos estamos buscando não desistir de morar no céu. O porquê que a gente não pode desistir. Uma palavra de um versículo, dois, o que Deus quiser. Glória a Deus, né? Como disse o salmista, né? Meu coração ferve de palavras boas. Né? Aleluia, Deus. Aleluia. Mas a palavra de Deus, ela é o nosso escudo, né? Da nossa fé, é a base da nossa fé. E é sobre essa base que nós estamos apoiados, é o nosso alicerce, né? É a palavra de Deus. Aleluia. Coisa linda, irmão Sandro, é quando nós, a igreja do Senhor, né? E também fica para todas as pessoas, né? Quando elas colocam a palavra de Deus como base de vida, de regra, de fé e prática na sua vida, no seu dia a dia, né? Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é a bússola para o viajante, né? A palavra de Deus, ela é pão para o faminto. Ela é água para o sedento. A palavra de Deus, ela é pura, mais refinada do que o ouro. A palavra de Deus é como mel, né? Ela é martelo, diz a Bíblia. Deus disse para Jeremias: não é a minha palavra como martelo que esmiuça a penha, a pedra. A palavra como martelo, né? A palavra de Deus, ela é a espada do Espírito. Oh, glória. E ela tem a capacidade de discernir os pensamentos do homem. Né? Ela é capaz de dividir a junta da medula. Ela vai o mais profundo, né? Como somos seres tricotômicos de alma, corpo, espírito, ela alcança o mais profundo do nosso ser, que é o nosso espírito. Aleluia. Ela tem a capacidade de nos vivificar, como Paulo fala aos Efésios capítulo 2, que ele nos vivificou estando nós mortos, né, em pecados e delitos. Então a palavra de Deus, ela tem vida, né? Ela é vida, é ela que nos mantém vivos. E eu amo a palavra do Senhor, né? Então, uma das coisas que eu sempre gosto de trazer, né, um dos salmos que eu admiro muito é o Salmo 20. Aleluia. O Salmo 20, porque ele é repleto de revelações de Deus, da pessoa de Deus, das características de Deus, do que Deus é, do que Deus faz. O Salmo 20 é um salmo muito revelador. Eu quero deixar aqui uma breve meditação para todos aqui que estão escutando, porque ele diz assim, ó, é uma oração, né? O Salmo 20 é uma oração. Enquanto o Salmo 21 é um louvor, o Salmo 20 é uma oração. A oração do rei, do povo junto com o rei, para que o rei vá à guerra e saia vitorioso. E o Salmo 21 é um louvor de gratidão a Deus, porque o rei já voltou vitorioso. Glória a Deus. Dando nós a entender nesse trocadilho de palavra aqui, de capítulos, né? Que quem sempre vai à guerra ou passa pela adversidade orando, sempre voltará vitorioso. Aleluia. Né? Glória a Deus. Porque o Salmo 21 também diz, irmão Sandro, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Aleluia. Aleluia, Deus. Os que confiam não se abalam. Glorificado seja Por quê? Porque a vida deles está estruturada sobre o alicerce, que é a palavra. Aleluia. Que é Jesus, a pedra angular, né? Rejeitada pelos homens, mas Deus colocou ela de pedra de esquina. Tropeço para uns, mas firmeza para outros. Né? Aleluia, Jesus. O Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor.
tirou os meus pés de um charco de lodo e pôs os meus pés sobre uma rocha e colocou um cântico de louvor na minha boca. Glória a Deus. Então é isso que Deus faz com a gente. Deus nos tira do mais profundo lamaçal, do lodo, da dificuldade, da adversidade. Deus é o único que tem esse poder de nos tirar da circunstância mais difícil que você possa se encontrar. Deus tem poder de arrancar o ser humano, Aleluia, né? Deus. Das circunstâncias mais difíceis. Santo és tu, Pai. E colocar os pés dele sobre uma rocha e ainda dar capacidade Aleluia. do homem e da mulher, né, como aqui para nossa irmã, de colocar um cântico nos lábios da irmã, Deus. e ela conseguir louvar a Deus, né? Aleluia. Por isso que a Bíblia diz que a palavra da cruz é loucura. Paulo diz aos Romanos, né, que a palavra da cruz é loucura, missionário. Para quem não crê, para quem não acredita, para quem não vive. Mas a Bíblia diz bem claro, né, que para nós é o poder de Deus. Aleluia, Jesus. Né, para salvação. É o poder que salva. É o poder que transforma. É o poder que cura as enfermidades, né? É o poder que regenera o homem. Então quero deixar aqui brevemente o Salmo 20, em alguns minutinhos aqui, tá? É revelador. Por que o Salmo 20 é revelador? Porque ele começa assim, ó: o Senhor te ouça no dia da angústia. Então aí já começa falando que o nosso Deus é um Deus que ouve. Aleluia. Enquanto no Salmo 15 vai dizer que os deuses das nações têm ouvidos, mas não ouvem, né? Tem pés, mas não andam. Tem mãos, mas não apalpam. Tem olhos, mas não vê, né? Precisam ser carregados num andor. São colocados em cima de uma prateleira, ou então, né, os deuses das nações, que as nações adoram, os gentios adoram, oferecem tantas coisas, né, a esses deuses que não andam, que não vê, que não falam, né, que não escutam. Mas a palavra de Deus diz: Aleluia. o Senhor te ouça, porque o nosso Deus, ele ouve. Aleluia, Deus. Aleluia. Quando Ana teve o seu filho chamado Samuel, né, ela orou tanto por aquele menino que quando o menino nasceu, ela disse: ele vai ser chamado Samuel, porque Samuel do hebraico é Shemuel, que quer dizer Deus ouviu a minha oração. Aleluia. Ao Deus que ouve. É Deus. Samuel, ou tradução do hebraico desse nome, representa isso. Aleluia. Ao Deus que ouve. Né? Então a irmã Ana, nossa irmã Ana, ela teve um encontro com o Deus que ouve. Às vezes, irmãos, amigos ouvintes que estão aí, né, a gente tem o hábito de se clamar para tantas pessoas, e às vezes as pessoas, porque somos tão carentes de natureza, de atenção, que a gente se clama para um, se clama para outro, se abre para um, se abre para outro, como se as pessoas fossem resolver os nossos dilemas da nossa vida, né? Mas há um Deus Aleluia. que ouve o teu clamor, Aleluia. mesmo no secreto, É verdade. mesmo lá nos teus momentos das tuas lágrimas, Ele está te vendo, Ele está te ouvindo o teu clamor. A primeira revelação do Salmo 20 é essa: Deus ouve. Glória. O Senhor te ouça no dia da angústia. E ele vai falando aqui: o nome do Deus de Jacó te proteja. O nome do Deus de Jacó te proteja. O nome do Senhor é proteção para nós. Aleluia. É? Porque o proverbista diz lá em Provérbios que torre forte é o nome do Senhor, a qual os justos se abrigam nele. Né? O nome do Senhor é uma torre forte que nos protege. Né? O nome do Senhor traz proteção. O versículo 2 vai dizer: envia-te socorro, Deus do seu santuário. O nosso Deus é o Deus que socorre, irmãs. Aleluia. Coisa linda é quando Deus socorre, né? E quando eu falo de socorro, irmão Sandro, eu fico me lembrando, né, que lá na BR, né, você está andando ali na BR, e ali, né, tem umas placas assim, né, que tem o 0800, em caso de acidente, ligue, né, pro socorro. E aí, se o teu carro quebrar na beira do asfalto lá, né, ou der alguma pane elétrica, por exemplo, o que você faz? Liga pro socorro. Socorro. E o socorro vai lá, já aconteceu comigo, o socorro vai lá, guincha o teu carro, te leva para o lugar mais seguro possível, mas não te deixa quebrado na beira do caminho. Então, irmãs, às vezes, né, tá com o casamento quebrado, Aleluia. tá com a vida financeira quebrada,
está com a vida espiritual quebrada, né? Está vivendo um dilema de depressão, não sabe o que faz, não sabe para onde que começa. Aleluia. Deus é socorro. Fala, Espírito Santo. Chama pelo 0800, que é gratuito, né? Não paga nada. Deus. Clama pelo socorro, porque a palavra de Deus diz que todo aquele que clamar, todo aquele que clamar será salvo. Clama pelo socorro. Às vezes a gente clama pelo socorro para as pessoas que não podem fazer nada, né? Clamam por socorro para tantos deuses que não andam, que não caminham, que não vê, que não se movem, que não pode fazer nada, porque a Bíblia diz que não há espírito neles, não podem fazer nada por você. Mas o Deus da Bíblia, o nosso Deus, o nosso Aleluia, Cristo, Jesus. Ele morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia, e vivo está. Glória a a Deus. destra de Aleluia. Deus intercedendo Graças por nós. a Deus. E ele disse para nós assim, ele disse para os discípulos em Mateus 28, e essa é uma promessa para nós, para toda a igreja, né? E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Aleluia. Então essa é a nossa maior esperança que nós temos, né? Aleluia. É a esperança da presença de Jesus através do seu Espírito no nosso coração. Amém? Amém. Glória a Deus, né? Não sei se temos mais alguns minutos ou não. Não quero me expandir, né? Tá passando já? Glória a Deus. Sim. Tem tanta coisa linda Pastor, aqui, né? Muita coisa boa, né, irmão? O pastor Solon também está nos assistindo. Pastor Solon, Deus abençoe. Comentando, que maravilha. Uma bênção. Já Você deixo mais em deve. aberto um convite para o pastor Solon também. Amém. Está Glória a conosco Deus. aqui, né? Bênção, Michele Pedro. Lopes, paz a todos. Aleluia. Cristiane Mello, minha esposa, Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia. E Deus fazendo a obra através do podcast, né? A gente dando sempre graças Glória a a Deus Deus. por isso. E uma coisa que eu sempre falo em todos os podcasts que eu participo, né? Porque é uma semana eu, outro pastor Alex, eu sempre digo assim, ó, que Deus faça obras através desse programa que nós possamos ver. Aleluia. Com nossos olhos, né? Irmã Lisete, eu ia pedir para a senhora, tem mais uns minutinhos, a senhora falar com o pessoal de casa, principalmente com as mães, aquelas que sentem alguma dor ou de perca para drogadição, né? Uma dor de mãe. O que a senhora pode deixar para elas que Cristo lhe ensinou que a senhora pode deixar para essas mães que estão em casa? Bonito. Irmão Santo, Lindo. eu gostaria de deixar, para todas essas mães que estão passando por momentos difíceis, momentos de dor, umas pelo luto, talvez outras, pelos seus filhos na droga, que Deus. cada mãe que estiver passando, como foi falado aqui, muitas das vezes a gente pede socorro para o vizinho, para a vizinha, para amigos, e, que essas mães que estiver passando por esse momento dobre os seus joelhos, e peça socorro para o nosso Deus, porque Ele é o nosso socorro bem presente, na hora da angústia, Aleluia. na hora do luto, na hora Aleluia, da dificuldade, Deus. que eu não sei, irmãos, o que é eu ter os filhos jogados, talvez nas drogas, mas que essas mães não venham perder a Aleluia. esperança. Glória a Porque Deus. enquanto tem vida, tem solução. Aleluia. Aleluia. Muitas das vezes eu escuto casos assim que dizem assim, não tem mais jeito. Mas para Deus sempre tem jeito. Glória a Deus. E Deus está trabalhando, no coração desses jovens, porque hoje em dia o que a gente mais vê, jovens perdidos nas drogas, mas para Deus tem solução, E que Deus possa confortar o coração de cada mãe, preencher com a presença, com o Espírito Santo de Deus, Porque é só Deus na minha vida, irmãs e irmãos, nessa tarde, eu hoje assim, eu me vejo assim, firmada na rocha, porque Glória quem a me Deus. firmou os meus passos foi o Senhor. Aleluia. E que Deus venha, firmar essas mães da sabedoria, que essas mães possam, buscar no Senhor, que elas venham procurar ajuda no nosso Deus, porque Deus, Ele pode todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Agradeço muito a sua presença aqui, porque eu sei que a senhora usa esse testemunho para ajudar muitas pessoas, porque é um testemunho que toda vez que a senhora vai falar esse testemunho, provavelmente, com certeza, deve doer um pouco, Pouco, pouco eu digo,
mas com certeza a senhora faz com toda a vontade de fazer a obra de Deus. A dor que a senhora tem por essa perca, com certeza a senhora se sente muito mais grata por estar fazendo a obra de Deus, né? Por Deus lhe dar essa chance da senhora poder falar do amor de Deus, mas também um amor de mãe, né? Porque hoje em dia a gente vê, a gente vê muitas mães, né, que abandonam filhos, que deixam para trás, talvez por causa de festas, né? E a gente vê também muitas mães que olham e dizem assim: olha, se eu tivesse meu filho, minha filha aqui do meu lado hoje, né? Mas graças a Deus que Deus lhe deu a vitória, né? Porque graças a Deus a senhora tem mais 2 bênçãos, né? Glória a Deus. Filhos é bênçãos de Deus. E com certeza Ele vai lhe honrar, Deus vai sempre lhe honrar, porque eu sempre falo assim, aquele que passa muita luta, com certeza a vitória é muito grande, né? E graças a Deus, lê de novo, né, o nosso tema, graças a Deus por a senhora não desistir do céu. Aleluia. Graças a Deus, porque o seu testemunho vai ajudar muita gente a procurar esse caminho. Como testemunho do irmão, do pastor, como testemunho da irmã Lilian, que já esteve aqui no programa, já deu o testemunho dela e hoje veio para acompanhar a irmã, mas graças a Deus pela vida dela também, né? Que é minha irmã de sangue e minha irmã em Cristo. Aleluia. Graças a Deus por isso, né? Eu ainda não ouvi, né? Mas vamos combinar com a irmã para ela. Glória a Deus, chama ela para dar um testemunho lá, irmão. Vamos combinar sim. Vamos ser bem pertinho. Não? A irmã Rubio, ó. Graças a Deus. A nossa dirigente lá. É muito minha amiga. Desde já, então, eu vou agradecendo o pessoal que nos assistiu, o pessoal que vai nos assistir através da TV Mar e através do YouTube. Também agradecer a todos que participaram aqui conosco. Se eu não falei o nome de alguém, me perdoem, porque às vezes não aparece aqui para mim, mas Deus sabe. Depois em casa também eu olho e curto, né, o que a pessoa falou, e graças a Deus pela vida dos irmãos. Agradeço de coração por o senhor ter aceitado o nosso convite, a irmã Lília também, que a senhora também, e nossas portas aqui no podcast estão abertas. Qualquer dia tiver um evento na igreja, quiser vir aqui, tranquilamente, tanto eu quanto o pastor Alex vamos abrir o espaço para fazer, né, a propaganda, não é propaganda, como é que é? Fazer esqueci agora, pastor, é a propaganda do evento, vamos dizer assim, né? Então, se a gente hoje está aqui, é pela misericórdia de Deus. Eu agradeço pela minha vida e pela vida dos irmãos, agradeço pela vida dos irmãos de casa, agradeço pela vida daqueles que ainda não são cristãos, e por esse trabalho Deus vai resgatar vidas, com certeza, como resgatou a minha, resgatou dos irmãos, vai resgatar vidas. Primeiramente, você de casa tem que dobrar o seu joelho em casa e você buscar Deus. Você buscar Deus, depois procura uma congregação para ser assessorado por um pastor, para que a sua fé seja trabalhada, né, pastor? Né? Então, mas busque a Deus, olhe o podcast, olhe o testemunho dos irmãos e vai orando e dizendo assim: Deus, se fizeste com eles, podes fazer comigo. Aleluia. Com certeza sim. Como disse o evangelista Carlos, que esteve aqui, que quando ele ouviu esse hino, porque ele vive ainda no álcool, ele estava, né? Sim. Início de conversão, né? Ele estava recém indo na igreja. Quando ele ouviu esse hino, ele disse: há uma saída. E eu sempre digo, há uma saída. Glória a Deus. Então, agradeço a todos, um beijo no coração de cada um e sintam-se todos em casa por dia que quiserem voltar. Muito obrigado e obrigado pela atenção de todos. Um beijo no coração de cada um. Maravilha. Deus abençoe os nossos irmãos e amigos também. Desejo a todos uma boa noite.